Olá, irmãos, olá, amigos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que novamente estamos aqui reunidos, né, nessa noite festiva, né, para todos nós que estamos encerrando o mês de abril, o mês de comemoração de fundação da SEAC. Então, são 15 anos de divulgação da doutrina e 15 anos no trabalho do bem. Então, é com muita satisfação que mais uma vez estamos aqui. Hoje, o Éder, né, irá fazer o encerramento, a palestra, né, falando dos novos tempos. Tema esse maravilhoso e oportuno para todos nós, e em especial a todos nós da SEAC, né, da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Como eu falei na primeira palestra comemorativa desse mês, né, dia 1º de abril, é uma satisfação enorme estarmos comemorando essa data importante em nossas vidas, porque 15 anos é um tempo muito grande, mas que passou muito rápido. É gratificante, muitas coisas boas aconteceram, muitos trabalhos iniciados e continuados, né, na Seara do Cristo, junto com o apoio dos irmãos da casa. Então nós, né, eu, Éder, somos fundadores da casa, e vendo esse momento tão especial em nossas vidas, né? É como se fosse realmente um aniversário de um filho, né? Só que esse filho, na verdade, não é o nosso filho, né? É a obra do Cristo. E a nossa satisfação é estarmos aqui novamente juntos, comemorando essa data, né? Então, que a gente possa comemorar por muitos e muitos anos, contando com o apoio dos irmãos e dos amigos, né? Principalmente dos amigos espirituais, que até hoje, né, nos presenteiam, né, com as intuições. Então, a gente, para iniciar, tá? A gente vai ler a página do livro Coragem, tá? Psicografia de Chico Xavier. A mensagem é de Emmanuel. O título é Abençoa também. Diante das vozes, dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhes os implementos, os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração. É o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e as alegrias. Abençoa o teu cérebro. Ele é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos. São companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago. É o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos. São antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés. São apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas. São forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respira, no pão que te nutre, no remédio que te refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o da atenção, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também.
página maravilhosa, né, do nosso querido Emmanuel, tá? Do livro Coragem, né? Então a gente tem que agradecer por todo o funcionamento e todos os nossos do nosso organismo, nosso corpo e dos nossos membros. Então, nesse instante, vamos buscar a nossa oração, elevando o nosso pensamento ao alto. Vamos agradecendo a Jesus, os benfeitores espirituais, por esta oportunidade bendita de unir os nossos pensamentos e corações em favor do bem maior. Que na noite de hoje, o nosso querido Éder Freire possa, através da mensagem, do estudo, ter um alcance muito grande, Senhor, aos corações aflitos e de conhecimento, e assim como nós, Senhor, fazei de nós instrumentos da Tua paz. Ilumine, Senhor, a mente do nosso querido Éder, que assim possa ser. Muito obrigada. Então, o Éder vai estar aqui conosco agora. Boa noite, meus irmãos. Paz e alegria. Obrigado, irmão Átimos, Edinalva, Rita, Jorge, Walter, né? Tantos queridos irmãos que se encontram, né, aqui conosco na noite de hoje, né, prestigiando essa nossa live, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? É uma alegria muito grande para nós estarmos recebendo vocês aqui na nossa querida SEAC, né? Muito obrigado. Nós iniciamos, meus irmãos, há 15 anos atrás, junto com outros companheiros, né, essa obra que hoje completa, exatamente no dia de hoje, há 15 anos atrás, nós iniciamos a nossa querida Sociedade Espírita Amor e Caridade. Então, é com muita alegria, com muita emoção que nós nos encontramos aqui, encerrando esse mês de aniversário, em que, mesmo, né, com todas as adversidades, esses novos tempos que estão chegando na nossa vida, mesmo com essas adversidades, a SEAC, num esforço hercúleo, manteve todas as suas atividades de forma virtual. Um esforço diário, inclusive, nós estamos mantendo as nossas atividades com esse esforço. Então é com muita alegria, não somente nós, evidentemente, mas companheiros de outros municípios, de Maricá, próprio São Gonçalo, né, outras casas irmãs, que têm se esforçado em manter as suas atividades ininterruptas. Eu costumo até brincar com a Josefa, a gente está trabalhando mais agora na quarentena do que quando nós estávamos com as atividades normais da nossa querida SEAC. Que Jesus, né, possa nos fortalecer. No início da reunião, do nosso estudo da noite de hoje, eu coloquei uma música, né, do nosso irmão Pedro Paulo, né, e o nome dessa música é Novos Tempos. E eu queria meditar aqui com vocês, né, nos parágrafos, nas estrofes desta música, né? Então ele começa dizendo assim: virão novos tempos para a humanidade em que serão plenos a fraternidade, o bem, o perdão em todo lugar. Todos juntos irão como irmãos transformar esta terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminhe tão só, onde a alma sofrida compreenda o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Depois das tormentas virão novos tempos de luz, de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. De nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais. E assim virão
os novos tempos de amor. Essa música, meus irmãos, ela é maravilhosa, maravilhosa, meus irmãos. E nos tocou profundamente, porque tem tudo a ver com a temática da noite de hoje. Que tempos, meus irmãos, são esses? Quais são as características da velha e da nova geração que aí se encontram em pleno século XXI, dividindo seus anseios, as suas necessidades, as suas preocupações? Como nós iremos diferenciar a velha e a nova geração que está aí, nessa transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Como nós iremos diferenciar isso? Levando-se em conta que quando nós estudamos as obras básicas da codificação, nós chegamos a 4 conclusões principais dentro dos estudos das obras básicas. A primeira conclusão é a mais lógica de todas, que todos nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um princípio, uma criação, e nós não morreremos mais. Nós só vamos trocar de roupagem física. Então a primeira conclusão que se tira da codificação é essa, para que nós possamos entender esses novos tempos. Somos espíritos imortais. A segunda conclusão é que a reencarnação, como uma lei natural, ela se coaduna com a lei de progresso. Então a reencarnação, na realidade, ela é um mecanismo do progresso, é um mecanismo da lei de progresso. Isso nós também podemos concluir dos estudos da codificação espírita, porque através das sucessivas reencarnações, nós vamos nos aprimorando, nós vamos evoluindo, nós vamos aumentando, nós vamos melhorando o nosso crescimento moral. A terceira conclusão é que no período entre uma encarnação e outra, que nós chamamos de erraticidade, baseado nos ensinamentos das obras da codificação, nós podemos nos comunicar com aqueles ditos vivos que estão reencarnados. Então a comunicabilidade dos espíritos através da erraticidade, através do plano espiritual, é uma terceira conclusão que nós tiramos dos estudos das obras básicas. E finalizamos, meus irmãos, com a quarta conclusão, que seria o progresso da humanidade subordinado às leis morais baseadas nos exemplos de Jesus. A humanidade como um todo só alcançará a felicidade quando a asa da intelectualidade estiver de acordo com a asa da moralidade. Quem foi o maior exemplo de moralidade que já esteve conosco em nosso planeta? Jesus, nosso mestre e salvador, nosso mestre guia, o exemplo do que é ser um homem de bem, a maior luz já descida a esse planeta. Então, de posse dessas conclusões que nós tiramos das obras da codificação, nós podemos analisar esses novos tempos. E vamos retornar a 2010, no terceiro Congresso Espírita Brasileiro, ocorrido no dia 18 de abril do ano de 2010, em que Divaldo Pereira Franco, nesse congresso em Brasília, recebe a psicofonia de Dr. Bezerra de Menezes, falando sobre o início da regeneração no planeta. Então isso tem exatos, completou no dia 18 da semana passada, já tem exatos 10 anos desse anúncio. E em 10 anos nós vimos diversas modificações acontecendo nas nossas sociedades, as sociedades de diversos países do mundo. Nós vimos o impacto disso na arte, na cultura. Nós vimos o impacto disso na ciência, na filosofia, na política e na religião. Em 10 anos apenas, nós vimos um avanço de costumes, um avanço de intelectualidade
e desafios dentro da moralidade nunca antes visto em décadas passadas. Isso confirmando o que Dr. Bezerra de Menezes nos trouxe da espiritualidade maior. E toda transição, ela é um pouco problemática. Por quê? Para se arrumar um local é preciso desarrumar primeiro. E nós estamos observando essas modificações, esses impactos, esses escândalos na nossa sociedade, exatamente nesse período de arrumação da velha geração para o recebimento da nova geração. E sempre ao nosso querido Allan Kardec, na obra A Gênese, no seu capítulo 27, a nova geração. Então, para que nós possamos meditar o que o codificador fala, e 168 sobre essa, e ele diz assim, meus irmãos, eu vou ler e que fique dúvidas nos nossos pensamentos. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que apenas queiram o bem. Tendo chegado tal tempo, uma grande emigração se realiza neste momento entre os que habitam o planeta Terra, aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não mais dignos da terra transformada dela serão excluídos, porque eles lhe traíram novamente perturbações e confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Então, o nosso querido codificador Allan Kardec, ele deixa muito claro aqui que haja felicidade neste mundo, é necessário que tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados sejam espíritos que busquem o bem. E, infelizmente, não é isso que nós estamos observando nos nossos dias, 10 anos desde o anúncio pela espiritualidade através de Dr. Bezerra de Menezes. O que nós estamos vendo são sequências de escândalos, sequências de cataclismas morais, cataclismas físicos em pequena monta, mas principalmente de cataclismas morais abalando a sociedade. E ao mesmo tempo também nós estamos observando, até com certo espanto, uma geração que está reencarnando nesse planeta, que traz no seu âmago a bondade, o bem, jovens que já a idade tenra, já pensando no seu próximo, em criar mecanismos para auxiliar o seu próximo. E aí nós temos aqui que fazer um esclarecimento adicional. Houve, um enxerto espiritualista, nada contra as religiões espiritualistas, porque o espiritismo ele é uma doutrina espiritualista, mas as doutrinas espiritualistas não são espíritas, tá? Porque o espiritismo acredita na sobrevivência da alma também. Então, só para fazer um esclarecimento, que houve o modismo de se falar de crianças índicos, criança cristal, criança etc, etc, que não tem nada a ver com essa geração nova. Porque essas crianças, já foi provado, têm uma intelectualidade extraordinária, mas são rebeldes, inclusive trazendo transtornos de comportamento. Então, isso que foi falado, foi divulgado, enxertado, não corresponde a que Allan Kardec e que os espíritos maiores nos mostraram através das psicografias, através de outras mensagens que vieram até nós. Não é essa geração. A geração nova traz dentro de si o bem, porque são espíritos que já têm um certo grau de evolução moral e já estão emigrando para a Terra, reencarnando aqui, porque eles serão os espíritos que habitarão o mundo de regeneração. E aí nós podemos até questionar, mas Éder, e essa velha geração que somos nós, que ainda estamos nesse mundo de provas, de expiações, com tantas dificuldades, sentimos raiva, rancor, ódio,
E nós seremos degradados para mundos semelhantes ao da terra, de provas e expiações, não aproveitaremos esse mundo de regeneração? Aí eu tenho que dar uma boa notícia, meus irmãos. Aqueles que, através das provas, das expiações, no momento em que enxergam que são os trabalhadores da última hora e procuram modificar o seu campo mental, modificar as suas ações morais em relação ao seu próximo, mesmo que desencarnem nesse período da transição planetária, terão a possibilidade de retornarem, porque se arrependeram. E aí eu vou dar um exemplo muito interessante. Vejamos um regimento do Exército, das Forças Armadas, em que nesse regimento só hajam soldados embrutecidos, em que um ou dois soldados têm um pensamento maior de elevação, de bondade, e o restante do batalhão seja de pessoas embrutecidas, que pregam a violência, o caos, e que causem transtornos a esses dois soldados ali, que são a minoria, né, absoluta dentro desse batalhão. Imaginem vocês um batalhão assim. Ele seria o quê? Categorizado como um batalhão truculento. Mas imaginem, meus irmãos, que aos poucos fossem sendo retirados esses brutamontes desse batalhão e fossem sendo colocados, tira-se 10 e coloca 10 soldados com outra visão de mundo, pessoas boas, mais tranquilas, que não pregam a violência. Depois vem uma outra leva de 20, sai 20 daquele batalhão truculento, entra mais 20, e ao cargo de um período de tempo, nós teríamos um único batalhão só com soldados com pensamentos positivos e que não adeririam à violência gratuita. Assim, meus irmãos, está acontecendo com o nosso planeta. A geração nova está vindo ao planeta Terra, conforme nos esclarece Allan Kardec, isso em 1868, que nós pegamos aqui na Gênese, olha, uma das obras menos lidas da codificação, a obra em que o codificador coloca a sua faceta de cientista à prova, e é uma obra muito pouco estudada. Nós estamos observando essa troca dos soldados truculentos pelos soldados que primam pela não violência. Mas e aqueles soldados que porventura foram retirados para um batalhão muito ruim numa outra cidade e que eles se arrependeram, mudaram os seus hábitos? Com certeza, meus irmãos, eles voltarão para aquele primeiro batalhão do qual eles eram originários, com um comportamento modificado. Então não pensemos nós que nós seremos os degradados para um mundo de provas e expiações, ou um mundo até inferior a esse. Depende exatamente do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. E Kardec continua dizendo assim: a Terra não deve ser transformada por um cataclisma que anulará subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Exatamente o que nós estamos observando. Evidente que quando há um desencarne coletivo, como nós estamos observando com essa pandemia, nós estamos observando desencarnes coletivos. Muitos podem perguntar, mas esses que estão desencarnando agora não habitarão esse mundo de regeneração? Já são aqueles que serão degradados? Não, meus irmãos. Não. O Espiritismo ele não é feito de achismos. Se essas pessoas estão desencarnando, existe um propósito em relação a isso e terão a oportunidade de retornar através do processo da reencarnação. Não é porque estão desencarnando agora que não poderão fazer parte desse mundo de regeneração. E aí eu me recordo exatamente de qual deve ser a postura de nós, espíritas, que se dizem cristãos, diante desses fatos momentosos. André Luiz nos diz, acalmar-se é acalmar o outro, é acalmar o próximo.
Qual deve ser a nossa postura? Alarmista? Desesperadora? Não, meus irmãos. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Por que esse medo? Por que esse desespero? São novos tempos que estão se aproximando. E essa pandemia, meus irmãos, dentro dessa temática, ela veio modificar exatamente o comportamento da humanidade de uma vez só. Nunca se viu, e eu vou usar até um termo muito popular, uma paulada tão forte nos países mais ricos, nas potências militares, econômicas e nucleares, como está acontecendo agora. Esses países estão sentindo na pele exatamente o que os países pobres, com as suas doenças negligenciadas, têm sofrido após década com abandono e com descaso, para sentirem na pele o que os irmãos mais pobres sentem também. Não adianta dinheiro, não adianta armas nucleares, não adianta exército, porque esse vírus invisível aos nossos olhos colocou de joelho todas as nações como um todo. Isso é uma reflexão que nós devemos fazer. Esse poder temporal da matéria não é nada perante as leis da natureza, não é nada perante as leis de Deus. E nós estamos observando exatamente isso. Nunca se viu, meus irmãos, como nós estamos vendo hoje, uma mobilização da sociedade e principalmente de empresas, e eu vou citar o caso do Brasil, que estão se unindo para, através de doações, minimizar o sofrimento daqueles mais pobres do que nós, que não têm condições de se manterem num período de tanto sofrimento como nós estamos vivenciando nos dias atuais. Isso é ou não é uma mudança dos novos tempos que está acontecendo diante dos nossos olhos estarrecidos? Evidentemente que é, meus irmãos. Muito se falou no documentário que citava uma previsão de Chico Xavier, que não existe nada gravado dele sobre isso, uma pessoa que ouviu dele e começou a contar. Está aí, meus irmãos, está aí a prova de que ciclicamente a humanidade é abalada através de cataclismos, de guerra, de pestes, de doenças coletivas, para fazer com que nós paremos para pensar e através desse mal possamos avançar cada vez mais. Nunca se teve, meus irmãos, um período de 100 anos de paz na história da humanidade. E olha que nós, enquanto humanos, o período humanoide no planeta Terra só tem 200 mil anos. Então a Terra tem 4,56 bilhões de anos, segundo a biologia, a geologia, e nós, de acordo com os últimos estudos, só temos 200 mil anos. Então nunca se teve um século de paz, mas houve uma guerra de mais de 100 anos. Foi a Guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França, que durou 117. Então, para vocês verem um atraso ainda da nossa humanidade. Mas Kardec, inspirado evidentemente pela pleiade de espírito superior, dizendo exatamente que essas mudanças se dão gradualmente. E ele continua: uma parte dos espíritos que aí se encarnam na Terra não mais se encarnarão. Numa criança que vem a nascer, em lugar de um espírito atrasado, inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. Meus irmãos, nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. Observemos as nossas crianças. Nós temos vários exemplos na internet de vídeos. Crianças já que nascem com o sentimento de não se alimentar de animais. Crianças preocupadas com a natureza. Crianças preocupadas com o meio próximo. Crianças que já se notabilizam em criar ações de corrente do bem. Jovens valorosos que abrem mão da sua juventude de festas, de diversões, para criarem movimentos de auxílio, de caridade, de realizar o bem em benefício do próximo. É ou não é a
geração da regeneração chegando para nos ensinar a lidar melhor e aproveitarmos esta oportunidade, a última oportunidade que Jesus está nos dando nesse momento tão crítico para a humanidade, nesse momento de virada cíclica da humanidade. Está aí. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir e que veja quem tem olhos de ver. Mas nós, muitas vezes, com o nosso comportamento equivocado, o que nós fazemos? Colocamos de lado o Evangelho e temos uma atitude que não corresponde à atitude de um verdadeiro espírita cristão. Nos deixando levar pelos arrastamentos do momento, não conseguimos observar que os novos tempos já chegaram. Pessoas que diziam, eu não tenho tempo para minha família, que é mais tempo do que agora, meus irmãos. Para reflexão, eu não tenho tempo para mim, que é mais tempo do que agora, meus irmãos. Eu não tenho tempo para os meus amigos, e agora a oportunidade. Façamos uma reflexão sobre isso. O que vai ser da humanidade quando passarmos por esse processo da pandemia? Quando as portas da sociedade forem abertas novamente e nós vamos sair dos nossos lares, quando sairmos dos nossos lares, como estará a sociedade no futuro? Podemos imaginar isso? Mas os novos tempos estão aí. E Kardec diz assim, as duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições ativas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence qual indivíduo. E responde exatamente a nossa pergunta inicial. Quais são as características da velha e da nova geração? Está aí, para quem quiser ver, meus irmãos. E tem uma ideia inata, intuitiva do seu próprio comportamento. E aí eu faço uma autocrítica para cada um de nós. Se é a nova geração, e nós queremos permanecer nesse planeta, porque imaginem todos nós sabermos que na nossa rua a prefeitura vai construir um complexo de lojas, de shopping, e o nosso imóvel, a nossa residência, vai se valorizar 1000% no seu valor venal para a venda. Quem de nós iria cometer a loucura de abandonar a nossa residência e irmos para um outro local inferior? Ninguém ia fazer isso. Então, vamos observar, e aí é uma autocrítica que eu peço para todo mundo, né, refletir, que ideia inata nós estamos tendo no momento atual? Nós estamos promovendo a paz, ou estamos promovendo a discórdia, ou estamos promovendo as polarizações? Acalmar-se é acalmar o próximo. Então, se eu só divulgo revolta, ódio, se eu só causo no meu irmão, através dos mecanismos da tecnologia que estão aí à nossa disposição, angústia, revolta, atraso, eu já consigo identificar de qual geração eu sou. Eu sou da velha ou sou da nova geração? Porque não adianta mostrar a biblioteca. Mostrar a biblioteca não mostra sabedoria. Não adianta estudar a codificação se essa codificação, se esses ensinamentos espíritas, eles não atingem o meu coração, eles não modificam o meu eu real. Eles só servem de molde para o meu eu aparente, para a sociedade, mas eu não acredito naquilo que eu estudo, porque o meu comportamento diz exatamente o contrário. E é lamentável quando nós observamos uma mudança na nossa sociedade, com tantos impactos que estão ocorrendo, e ainda vemos irmãos que se dizem espíritas,
tendo comportamentos anticristãos, utilizando essas ferramentas abençoadas por Deus para que nós divulguemos o bem, para que nós divulguemos a luz, para que nós divulguemos o otimismo, sendo utilizado para divulgar o mal. E não para alertar, e não para chamar a atenção dos cuidados que nós precisamos ter. Então nós temos que pensar exatamente disso. E Kardec encerra dizendo o seguinte: a terra deve ser purgada mediante o afastamento daqueles que se recusam a emendar-se, porque serão incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sempre sofrerão pelo seu contato. Então, se a terra está sendo purgada dessa geração velha que não quer emendar-se, que não quer se corrigir, façamos nós o dever de casa. Vamos refletir, meus irmãos. Vamos nos emendar. Vamos corrigir as nossas ações. Vamos parar um pouquinho para pensar. Não vamos dar audiência a esse comportamento tão triste que nós estamos vivenciando, porque os novos tempos não admitem mais esse comportamento. E o mundo de regeneração, ele tem como característica, como nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mundos superiores, mundos inferiores, mundo de regeneração ou regeneradores. A característica é que a maioria dos espíritos que os habitam, porque o mundo de regeneração não é um só, são vários espalhados pelo universo, a maioria dos espíritos que os habitam estão focados no bem. Estão focados nas ações positivas. O bem suplanta o mal nos mundos de regeneração. A meritocracia nos mundos de regeneração, ela se dá pelo seu crescimento moral, pelo respeito que você impõe na sociedade, não pelo quanto você tem no bolso, mas o que você é enquanto ser humano. E será, meus irmãos, que nós estamos buscando esse comportamento para habitarmos esse mundo de regeneração, ou estamos colocando à venda a nossa casa, mesmo sabendo que já foi colocada uma placa da construção de um complexo comercial e que a nossa rua terá ônibus, metrô, trem, tudo perto do nosso lar? O que nós estamos fazendo? Fica para a nossa reflexão. Fica para a nossa reflexão. Os novos tempos, eles irão atingir cada um de nós com a mudança do nosso comportamento. O mundo de regeneração, ele será formado pela mudança de comportamento gradual da humanidade. E nós temos motivos para nos alegrarmos. Hoje, a sociedade já tem um pensamento diferente. Nós vemos isso aonde? No cuidado com a natureza. Eu era criança na década de 80 e nós utilizávamos sacolas de papel. E olha a sacola de papel voltando novamente. Nós podemos observar agora, de décadas para cá, há pelo menos 30 anos, organismos não governamentais preocupados com a natureza, preocupados com minorias, indígenas, a sociedade se mobilizando. Coisas que nós não havíamos pensado de outra maneira. Até o bullying, meus irmãos, é modificado, hoje é considerado um crime. Quantos de nós sofreram bullying na nossa infância, E hoje não se pode mais cometer determinadas brincadeiras. Isso já é uma mudança moral da própria sociedade. Essa pandemia está demonstrando para nós a importância de darmos um tempo para a natureza. Aqui mesmo em Niterói nós estamos vendo, assustados, A própria prefeitura está colocando imagens de praias urbanas que recebem esgoto e que estão com uma água caribenha. Animais silvestres que não apareciam estão aparecendo
na orla de Niterói, na orla do Rio de Janeiro, animais se aproximando das cidades, os humanos estão recolhidos. Então a natureza agradece também esse afastamento. Então, que nós possamos refletir sobre isso, né? Na Obras Póstumas, que foi um apanhado, não faz parte da codificação, foi um apanhado, né, de um baú que Allan Kardec tinha no seu escritório. A sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, ela recolheu isso, enfeixou e publicou essa obra aqui, Obras Póstumas, uma obra muito importante também. E ele diz aqui, o espírito que se identifica como um espírito, ele fala também, para encerrar nossa reflexão, da nova geração, no grupo Villon, em 30 de janeiro de 1866. Essa mensagem, 2 anos antes da publicação da Gênesis. E eu vou ler só o final, que ele diz assim: aí está a meta, meus amigos. Os campeões são, por demais, aguerridos para que seja duvidoso o êxito. Deus escolheu a elite dos seus combatentes e a vitória é alcançada pela humanidade. Rejubilai-vos, pois todos vós que aspirais à felicidade e que desejais que os vossos irmãos, tanto quanto vós, dela participem, o dia chegou. A terra estremece de alegria, porque vai assistir ao começo do reinado de paz que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinado cujo fundamento ele veio assentar. Meus irmãos, essa página é de 1868 e o Espírito já dava as boas-vindas, porque o reinado de paz já se aproxima. Nós já estamos vendo a luz no horizonte, meus irmãos. E se nós estamos enxergando essa luz no horizonte, por que fraquejarmos nesse momento? Por que não refletirmos essa semente maravilhosa que é a doutrina espírita, que é colocada dentro dos nossos corações, e muitas vezes nós não deixamos que ela germine dentro de nós? Com os nossos comportamentos incoerentes com a doutrina espírita, incoerentes com os ensinamentos de Jesus. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Vamos arrancar a placa de venda da nossa casa, porque vai vir melhoria. A nossa casa interior, a nossa casa mental. Vamos em uma corrente única, elevando os nossos pensamentos em um só coração. Modificar a psicosfera que nos envolve, para que a psicosfera do planeta seja modificada. E para que a regeneração, tão apregoada pelos espíritos superiores, por Allan Kardec, há mais de 200 anos atrás, esteja dentro dos nossos corações, frutificando e rendendo sementes que gerarão frutos. Frutos esses que mudarão a nossa vida, a nossa sociedade. Parafraseando Mahatma Gandhi, seja cada um de nós a mudança que queremos para o mundo. Que sejamos nós essa mudança. Que possamos modificar os nossos atos. Que possamos enxergar de que a regeneração não é uma utopia, ela já está aí, meus irmãos. Nós já estamos vivendo a regeneração. Regeneração se encontra aí. Que não sejamos os cegos que foram curados por Jesus e não vieram agradecer. Que sejamos aquele que veio agradecer a Jesus. Agradeçamos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, quando muitos queriam reencarnar. Brilhe a vossa luz. Nosso irmão Jorge está aqui lembrando disso. Brilhe a vossa luz. Que possamos brilhar a nossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras. Não coloquemos a nossa candeia
debaixo do alqueire. Não coloquemos a vela e o velador debaixo da mesa. Então, se nós não demonstramos a essa luz que a doutrina espírita nos traz, como vamos reconhecer o novo tempo? Como vamos estar preparados? Que ouça, quem tem ouvidos de ouvir, a regeneração já chegou, meus irmãos. A regeneração já chegou. Que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje. É com muita alegria e com emoção de tantas dificuldades que todas as casas espíritas enfrentam. É uma honra muito grande estar na presença de queridos irmãos de tantas casas espíritas, de Guapimirim, nosso irmão Walter, a família dos irmãos Átimos, lá de Maricá, o Gênova e tantos companheiros queridos que se encontram nessa live na noite de hoje. É com muita emoção que nós estamos comemorando no dia de hoje esses 15 anos da nossa querida Sociedade Espírita Amor e Caridade. Não foram fáceis, meus irmãos. Não são 15 dias, são 15 anos. E nós só temos a agradecer a Jesus, a nossa querida irmã Sheila, a todos aqueles que passaram pela nossa casa e não continuaram, que seguiram seus próprios caminhos. Agradecer aos fiéis tarefeiros da nossa querida SEAC. E a nossa casa é muito pequenininha, então eu nomeio aqui os tarefeiros, nosso querido Jairo, nossa querida Leila, nossa querida Meris, nossa querida Cláudia e tantos frequentadores que nos auxiliam. A nossa irmã Rita, Mateus, o Vander, a sua mãe, Dona Lourdes, o Pedro e tantos companheiros que auxiliam a nossa querida SEAC, as empresas parceiras, o seu Carlos, o nosso irmão Juca, Ângela, a nossa querida Ângela, que agora está longe de nós, morando em outra região, em outro município, mas sempre lembra de nós com muito carinho, a nossa querida Priscila, os nossos amigos, Dona Viana, do GF, Jorge Ribeiro, nosso companheiro, a Luciana, o Alberto, tantos outros irmãos, que se porventura me falha a memória, nos perdoem, nossos irmãos de Cabo Frio, Paulo Jorge, Rose, que sempre nos auxiliaram, os irmãos desencarnados, tarefeiros da casa. Nós não teríamos chegado aonde nós chegamos se não houvesse o trabalho de formiguinha, o feixe de varas unido. Por isso nós chamamos de família SEAC, porque é uma família unida. Porque um feixe sozinho, uma vara sozinha, ela pode se quebrar. Com orgulho, com a vaidade, com o egoísmo. Mas quando se une esse feixe com humildade, nós somos fortes. Nós somos fortes. E com essa força, acreditando na espiritualidade, com muita humildade, nós só temos a agradecer a Jesus. E eu peço a todos nesse momento que nós possamos elevar os nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo em agradecimento. Senhor Jesus, disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu nome, aí estaria, Senhor, no meio deles. E hoje nos encontramos aqui um número bem maior entre encarnados e desencarnados, Senhor. Nós só temos a te agradecer, Mestre, pela quantidade de amigos, pela quantidade de irmãos que torcem pela nossa SEAC, que torcem pelo sucesso das atividades que desempenhamos. Não falamos de nós, Senhor, somos espíritos imperfeitos, espíritos atrasados ainda, precisando de ajuda, de inspiração, mas lhe pedimos por todos aqueles irmãos que se encontram no entorno da nossa instituição, que necessitam de um apoio, os irmãos desencarnados daquela localidade, Senhor, as crianças da evangelização, os jovens, os frequentadores da casa. Nós lhe pedimos pelo movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, que a tua infinita misericórdia se derrame sobre todas as instituições espíritas do estado do Rio de Janeiro, e com essa assertiva,
cujo lema amor e caridade fazem parte do frontispício da nossa querida sociedade espírita, nós só temos a que agradecer e pedir por todas as famílias que comulgam conosco dos propósitos da divulgação da doutrina espírita, do bem, e pedimos também por aqueles que não te conhecem, por aqueles, Senhor, que são revoltados e quer que estejam, recebam nesse momento as bênçãos da tua cura na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor, Supremo Governador da Terra, Chefe Supremo do nosso Brasil. Usa-nos como teus instrumentos. Tua vontade é a nossa vontade. Ampara o nosso povo sofredor, ilumina as mentes dos nossos governantes e protege a nossa família. Dá-nos, Senhor, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração, meus irmãos, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim, Senhor, nós só temos a te agradecer e nos despedimos. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho de todos vocês. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Muita paz. Beijo grande no coração.